Por que tantas pessoas inteligentes se sentem desconectadas do mundo? O que faz com que mentes brilhantes prefiram a solidão ao convívio social? Seria arrogância, timidez ou algo mais profundo? Schopenhauer, um dos filósofos mais radicais do século XIX, tinha uma resposta simples e brutal. A solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Segundo ele, quanto mais uma pessoa entende a natureza humana, mais difícil se torna conviver com ela. Afinal, o que resta a alguém que vê além da superfície, quando a maioria prefere viver de aparências, distrações e conversas vazias? Alan Turing decifrou códigos que mudaram os rumos da Segunda Guerra e foi recompensado com isolamento e perseguição. Emily Dickinson escreveu alguns dos poemas mais intensos da literatura, sem jamais deixar os limites do seu quarto. Friedrich Nietzsche, filósofo do incômodo, morreu só, incompreendido, depois de passar a vida desafiando as crenças da sociedade. Essas figuras não eram simplesmente solitárias, eram pessoas que pensavam em um nível que poucos conseguiam acompanhar. Mas será que essa distância é inevitável? Será que inteligência e solidão estão condenadas a andar juntas? Hoje, vamos explorar por que a sociedade resiste àqueles que pensam demais e por que, para alguns, o silêncio da solidão é preferível ao barulho da superficialidade. A maioria das pessoas imagina que inteligência é uma qualidade admirada, mas na prática, ela muitas vezes se transforma em um fardo. Psicólogos chamam isso de efeito espelho. Quando alguém muito inteligente entra em um ambiente, ele não traz apenas novas ideias, ele traz um espelho que reflete as limitações, as inseguranças e os vazios das pessoas ao redor. E o que a maioria faz diante de um espelho que mostra verdades desconfortáveis? Vira o rosto, evita o reflexo, rejeita a fonte. Não é preciso ser arrogante ou agressivo para causar esse efeito. Basta pensar profundamente. Apenas o ato de existir de forma mais consciente já é o suficiente para desestabilizar a superfície dos outros. Pense nisso. Quando você encontra alguém muito forte fisicamente, o sentimento comum é de admiração. Com alguém rico, talvez surja inveja. Com alguém bonito, há comparação, mas não necessariamente rejeição. Mas quando você se depara com alguém intelectualmente superior, a reação costuma ser diferente. Por quê? Porque força, beleza e riqueza são externas. Podem até provocar competição, mas raramente atingem o núcleo da identidade de alguém. Agora, a inteligência toca no que há de mais sensível: nossas ideias, nossas crenças, nosso senso de realidade, nossa percepção de quem somos. E é por isso que a presença de alguém inteligente muitas vezes é percebida, inconscientemente, como uma ameaça existencial. Durante a maior parte da história humana, viver em grupo foi questão de sobrevivência. Estar integrado a uma tribo significava proteção, comida, apoio. Estar isolado era praticamente uma sentença de morte. Por isso, nosso cérebro evoluiu para valorizar a aceitação social acima de quase tudo. Somos biologicamente programados para buscar pertencimento, seguir normas do grupo e evitar qualquer comportamento que possa nos tornar diferentes demais. É aqui que a inteligência profunda entra em conflito com essa programação ancestral. A pessoa que questiona, que pensa de forma independente, que não aceita verdades fáceis, representa uma ameaça ao equilíbrio do grupo. Mesmo que não diga nada, sua existência rompe com o consenso confortável que mantém a coesão. Estudos em neurociência mostram que quando alguém se sente intelectualmente inferior diante de outra pessoa, o cérebro ativa a amígdala,
área associada ao medo e à defesa. Ou seja, o simples ato de estar diante de alguém muito inteligente pode ser percebido inconscientemente como um perigo. Esse perigo, claro, não é físico, mas é simbólico. Ele ameaça o status social, a autoestima e a estabilidade psicológica de quem está ao redor. Arthur Schopenhauer observou com lucidez esse processo. Para ele, a convivência cotidiana está recheada de futilidades e disfarces sociais. A maior parte das pessoas vive movida por desejos imediatos, ambições vazias e distrações constantes. O pensador, ao contrário, sente repulsa por esse jogo superficial. Ele não consegue se engajar em conversas banais, não vê sentido em disputas de vaidade e se incomoda com a constante repetição do óbvio. Por isso, a solidão não é uma escolha melancólica, é uma consequência inevitável de enxergar com mais profundidade. Como ele escreveu, quanto maior o intelecto, mais o homem se inclina à solidão. Segundo Schopenhauer, os verdadeiros intelectuais não se isolam por desprezar os outros, mas porque a convivência exige um nível de dissimulação que se torna insuportável para quem valoriza a verdade. Um dos maiores sofrimentos dos pensadores profundos não é estar só, é tentar se conectar e não conseguir, não encontrar eco, não ser compreendido. É a frustração de tentar ter uma conversa significativa e ser interrompido por clichês. É querer discutir ideias e receber de volta um olhar vazio. É propor reflexão e ouvir. Para que complicar as coisas? Essa sensação de estar em outro plano de consciência, onde quase ninguém parece alcançar, pode gerar angústia, desânimo e até o desejo de se calar. Muitos se retiram não por desprezo, mas por exaustão. E é aí que a solidão deixa de ser um refúgio e se torna um labirinto. A história está repleta de nomes que confirmam essa lógica cruel. Os que veem demais são muitas vezes ignorados, atacados ou destruídos. Sócrates, por ensinar a pensar, foi condenado à morte. Galileu, por afirmar verdades científicas, foi silenciado pela Igreja. Nietzsche, por desafiar a moral tradicional, foi chamado de louco. Turing, por ser brilhante e diferente, foi perseguido até a morte. Hipátia, por ensinar filosofia num mundo dominado por fanatismo, foi brutalmente assassinada. Essas histórias mostram um padrão. Quando a mente de alguém vai longe demais, a sociedade tende a reagir com medo, e o medo se transforma em punição. No passado, o pensador era perseguido, censurado ou exilado. Hoje, ele é ignorado. A lógica das redes sociais privilegia o rápido, o superficial, o emocional. Quem tenta comunicar ideias complexas enfrenta um problema novo: a invisibilidade. O algoritmo não favorece nuance, ele favorece ruído. Vídeos que ensinam, que refletem, que aprofundam, raramente viralizam. Já o conteúdo que provoca, simplifica ou reforça crenças populares ganha espaço, visualização e influência. O pensador moderno continua marginalizado, não por dizer algo perigoso, mas por dizer algo que exige tempo e atenção para ser compreendido. A resposta pode estar em 3 atitudes fundamentais. Aceite a solidão como espaço fértil. Use esse tempo para criar, aprender, explorar. A solidão pode ser um laboratório de crescimento, não uma prisão. Busque os seus. Nem todo mundo vai te entender. E tudo bem. Mas existem pessoas, livros, comunidades e espaços onde sua profundidade encontrará eco. Comunique com sabedoria. Profundidade não precisa ser incompreensível. Grandes pensadores aprenderam a traduzir ideias complexas em linguagem simples. Faça pontes, não muros. A inteligência é uma dádiva rara, mas também é um fardo. É caminhar entre pessoas que vivem de certezas,
enquanto você questiona até as perguntas. É estar num mundo cheio de vozes e sentir falta de escuta verdadeira. É carregar nas costas o peso de enxergar o que ninguém mais quer ver. Mas lembre-se, a história mostra que os que foram rejeitados ontem são reverenciados hoje. A dor de hoje pode ser o legado de amanhã. Se você se sente sozinho por pensar demais, saiba que você não está só. Você apenas chegou antes. E como disse Schopenhauer, talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. Gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever para receber mais conteúdos como esse e trilhar o seu caminho rumo ao desenvolvimento pessoal. Até o próximo vídeo.